dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Parlando de Palmeiras. Hoje com um assunto que vai dar o que falar. O que vocês acharam da eliminação na Copa do Brasil? Isso facilitou para o Palmeiras? Ajudou, não ajudou? Eu queria saber a sua opinião. Por favor, entre em contato com a gente, @Parlando de Palmeiras, contato @parlandodepalmeiras.com.br, se você quer nos ajudar. E estamos aqui com o meu amigo Forato, o meu amigo Salem. Por favor, vamos lá. Forato, o que você achou? Trouxe mais benefícios, malefícios? O que você achou? Olá, meus amigos, meus nobres amigos, Frederico, meu querido amigo André Salem. Assim, toda eliminação é doída, né? Não tem jeito, principalmente para um rival como o São Paulo, que quando o sorteio saiu da Copa do Brasil, os próprios São Paulinos acreditavam que a eliminação já era certa, né? Já era questão assim, era um jogo protocolar, era apenas para jogar esse eliminado. Mas analisando friamente, eu falei isso para vocês antes do jogo, eu falei, eu acho que é melhor o Palmeiras ser eliminado logo dessa Copa do Brasil. Primeiro porque talvez até tenha chance, mas o Brasileirão é mais importante que a Copa do Brasil, ainda que a Copa do Brasil ofereça mais dinheiro, mas o Brasileirão também é um torneio que o Abel ainda não conquistou. Então, quando o Palmeiras estava se encaminhando para sua iminente eliminação, eu já comecei a pensar que, cara, eu acho que é uma boa ideia ser eliminado logo. A gente teria uma semana limpa, como gosta de falar o Abel, para poder treinar. E a gente teria todos os jogadores à disposição. Os problemas de lesões, eles sumiriam. A gente teria mais tempo que os outros. O Flamengo tá aí nas 3 competições. E a gente vê que tá todo mundo meio que abandonando o Brasileirão e entregando de bandeja pro Palmeiras. O Flamengo já tá colocando todo mundo reserva. O Corinthians colocando todo mundo reserva. O São Paulo não conta, mas tá colocando reserva também. Quem tá colocando reserva também é o Atlético Paranaense. O Fluminense é o único que até então tá tentando brigar com o Palmeiras, colocando os titulares. Então eu acredito que a eliminação foi benéfica por conta disso. É um título mais garantido. O Brasileirão é o pão de cada dia, né? Então eu acho que é mais ou menos por aí. Mas pra você, então, foi benéfica pro brasileiro. Pensando em Libertadores, que o Palmeiras tá em mais uma semifinal. Você acha que a eliminação do São Paulo pro São Paulo na Copa do Brasil ajudou o Palmeiras a estar nessa semifinal e pode ajudar a ser campeão da Libertadores? Ou você acha que essa conta bate só no Brasileirão? Eu acho que essa eliminação foi benéfica tanto no Brasileiro quanto na Libertadores. A gente ter mais tempo para treinar, a gente ter menos jogadores lesionados, a gente ter menos calendário, tudo isso ajuda o que de fato importa, né? Na temporada, que é o Brasileirão e a Libertadores. A Copa do Brasil seria um plus, dá muito dinheiro. Seria legal. Quem diga que a Copa do Brasil é mais importante hoje que o Brasileiro. Ah, não. Quando você vai no Google, campeão português, você não vai olhar a Taça de Portugal, você vai olhar o Campeonato Português. Você não vai olhar a Copa do Rei na Espanha, você vai olhar o Campeonato Espanhol. É que eu acho que são competições, são países diferentes, culturas diferentes. Sim, claro. Aqui se valoriza mais a Copa do que na Europa, né? Até porque a Copa aqui dá muito dinheiro e dá vaga pra Libertadores. A Copa lá não dá vaga pra Champions League, por isso que eles desprezam mais. Não dá. E outra, tem que ver se as Copas lá fora pagam não paga. Tão bem o equivalente não paga. Aqui. Não paga, mas em questão de importância, de relevância, eu acho que não há dúvida aqui que o Campeonato Brasileiro, um campeonato de pontos corridos com 38 rodadas, é muito mais relevante que uma Copa do Brasil. Não é? É que eu acho que também depende pro time. Por exemplo, o Palmeiras nessa situação que ele é líder do Brasileiro, não tem nem o que pensar o que é mais prioridade. Mas você pega o Flamengo hoje, por exemplo, tanto que o Flamengo jogou recentemente com o time reserva no último domingo contra o Palmeiras, né? Que era um confronto de líder e vice-líder no Brasileiro, e o Flamengo entrou com o time reserva, porque eles têm a Copa do Brasil nesse meio de semana. Pro Flamengo, na Copa do Brasil, eles estão a 4 jogos do título. Sim. O Brasileirão, eles, além de faltar, 15 rodadas, não sei exatamente quantas faltam, 14, 15, eles têm 9 pontos para tirar do Palmeiras, né? Então não depende só deles, assim, o caminho é muito mais distante. Então eu acho que tudo depende do momento que você tá na temporada. Sobre a pergunta se a Copa do Brasil foi benéfica ou pode ser benéfica, eu acho que o ano passado foi mais, viu? Eu acho que porque terminamos com o título da Libertadores, né? E eu acho que ajudou muito, porque o Palmeiras caiu antes das oitavas de final ano passado pro CRB. Foi na terceira fase. Foi a terceira fase, Isso. E aí depois o Palmeiras na Libertadores, ele pega um São Paulo muito próximo da Copa do Brasil, então o São Paulo estava ainda dividindo atenções. Depois ele pega um Atlético Mineiro na semifinal, também numa data próxima, que o Atlético tinha a Copa do Brasil,
E depois o Palmeiras se classifica pra final e ele tem ali um tempão só pra se preparar pra final da Libertadores. O Palmeiras se preparou muito pra enfrentar o Flamengo. O Flamengo ainda tava preocupado com a semifinal da Copa do Brasil que ele tinha ali. Fora que ele tava disputando o Brasileiro também. Então eu acho que ano passado ajudou o Palmeiras a ganhar a Libertadores. Esse ano... O próprio Abel fala isso no livro, né? Que foi um alívio a eliminação da Copa do Brasil com ele depois analisando melhor. Foi um alívio. E, de novo, pra mim, a mesma coisa. E o Palmeiras só... E o próprio Abel mesmo, acho que ele já falou isso, que o Palmeiras meio que só conseguiu ganhar a Libertadores do ano passado porque não tava na Copa do Brasil e porque abriu mão do Brasileiro. O Palmeiras abriu mão do Brasileiro. Jogou o clássico contra o São Paulo, time reserva, que foi muito criticado. O Palmeiras, uma hora, abriu mão do Brasileiro. Ele tinha a possibilidade, talvez, de brigar ali com o Atlético Mineiro e com o Flamengo, e ele desistiu. O Palmeiras, uma hora, e ele focou. Tanto que ele muda o posicionamento do Gustavo Gomes de lado, passa o Gustavo Gomes pra direita, né? Em um período ali. Isso já era pensando na final da Libertadores. Aquela jogada do Gustavo Gomes lançando o Mike, que saiu o primeiro gol do Palmeiras. Isso já era uma jogada ensaiada há muito tempo. Né? O Abel, tipo assim, esse período de abandonar o Brasileiro, e não ter mais a Copa do Brasil, foi benéfica pro Palmeiras ganhar a Libertadores. Isso o Abel fala publicamente. Sim. Né? E agora a gente não tem que correr atrás de ninguém, né? Tá todo mundo tentando correr atrás do Palmeiras. Então, e aí que tá. Esse ano, a gente pegou, por exemplo, um Atlético Mineiro, que também estava eliminado da Copa do Brasil, falando da Libertadores, né? A gente pegou nas quartas um Atlético Mineiro, que já estava eliminado na Copa do Brasil também. Agora pega na semi o Atlético Paranaense, que já tá eliminado da Copa do Brasil também. Então, ele meio que só tem a Libertadores para se preparar. E no Brasileiro a gente já tá disparado, assim, né? Em traços, mas, porra, tamo bem, entendeu? O Palmeiras tem uma gordura que dá pra jogar com o time reserva em alguns jogos. Que seria esses jogos, de repente, da Copa do Brasil. Que o Palmeiras, eventualmente, pode perder um ou outro jogo, porque o Palmeiras tem gordura pra isso. O Palmeiras acumulou gordura. Então, eu acho que esse ano, como o Palmeiras acumulou gordura no Brasileirão e na Libertadores enfrentou times já eliminados da Copa do Brasil... Eu acho que dava pra levar a Copa do Brasil esse ano. Eu acredito que dava pra levar. Você acredita que teria dado pra levar um pouquinho mais adiante? Eu acho que dava, porque dava pra poupar em alguns jogos no Brasileiro. A gente enfrentaria o Flamengo, né? A gente estaria no lugar do São Paulo. Sim. Se tudo corresse de uma forma linear, seria o Flamengo. Aí seria uma final antecipada também, pra pegar o Corinthians ou o Fluminense depois na final. Seria um eu não falo que é final antecipada. Mas uma final Palmeiras-Corinthians, Palmeiras e Fluminense tem jogo. Você acha que o Corinthians pode chegar nessa final de repente? Sim. Você acha que tem condições pra isso? Meu palpite é final Flamengo e Corinthians. Nossa. Meu palpite da Copa do Brasil é Flamengo e Corinthians. Eu acho que tá se encaminhando pra Fla-Flu, hein? Eu acho que o Flamengo ganha. Mas... E Fla-Flu pra mim iguala depois. Eu acho que encaminha pra Fla-Flu. Eu apostaria em Fla-Flu e o Fluminense apostaria em Flamengo e Corinthians. O Corinthians decide em casa. Mas enfim, a discussão aqui não é... acho que a gente não estamos na Copa do Brasil. Exato. Mas e você, Fred? O que você acha? Eu acho que foi benéfica. Foi benéfica a eliminação. Acredito que seja humanamente impossível ganhar os 3 campeonatos, né? O Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. Lembrando que o Galo quase ganhou no ano passado, né? Eles chegaram na semi da Libertadores, ganharam a Copa do Brasil, ganharam o Mineiro, que não é grande coisa, mas ganharam. Eu acho que a única possibilidade disso é você rodar o elenco. Como o Palmeiras fez em 18, por exemplo, que ele tinha praticamente 2 times, chegou em 2 semifinais e ganhou o Brasileiro. Sim. O Atlético Mineiro também, ano passado, tinha um elenco vasto, né? E o Flamengo esse ano tá fazendo isso. Tem um time pro Brasileiro, um time pras Copas. Apesar de que é um time meio misto, né? Os titulares estão sempre no banco ali. Quando, por exemplo, no último domingo, o Flamengo entrou com um time alternativo, mas os titulares estavam no banco. Eles entraram depois, né? A tropa entrou faltando uns 15 minutos. O Palmeiras em 18 fazia isso também. O Dudu jogava muito, né? Tinha alguns jogadores que estavam sempre jogando ali no time do Brasileiro, que era o time mais alternativo. Felipe é o único cara realmente que conseguiu fazer no Palmeiras esse negócio de 2 times mesmo, né? Depois tentaram fazer, mas não deu muito certo, igual deu em 2018. Em 2018 a gente chegou longe em tudo. O cara conseguiu dosar. Mas o Palmeiras de 18, o Dudu jogava muito no time reserva. O Dudu eu acho que é a grande exceção. Ele jogava todos os jogos. Então, o Palmeiras, assim, levava uns titulares ali pro banco quando entrava o time reserva, punha quando precisava. Não era totalmente, abandonava também, né? Mas o Abel não mexe tanto quanto o Abel não mexe. É porque o elenco do Palmeiras é mais curto hoje O Abel em dia. não poupa. Ele pode mesclar. Menos. Ele não poupa. Ele coloca todo mundo no segundo tempo. Ele coloca ou deixa no banco. Todo mundo vai jogar. É o que o Flamengo tá fazendo agora, né? É o que o Flamengo tá fazendo agora. É o que o Atlético Mineiro fazia no passado também. Sim, às vezes poupava o Hulk, mas deixava ele no banco.
deixava ali o Nath no banco, né? Os jogadores iam pro banco, assim, Sim. e entravam quando precisava. Mas esse time do Palmeiras atual é mais curto o elenco também, né? E é uma opção do Não Abel, dá pra diga-se de rodar passagem, né? Ele mesmo gosta de um elenco mais curto, de trabalhar Sim. com menos jogadores. Ele até falou em uma das últimas coletivas que é pra todo mundo desfrutar, pra todos os jogadores poderem efetivamente jogar, né? Porque com um elenco de 30, 32 jogadores, cara, os 30, 32 não vão jogar. Às vezes eles não vão jogar nenhum jogo, entendeu? E tem gente desse atual elenco que não tá jogando nada. Não tá jogando nada, que eu digo, não tá jogando mal, que não tá entrando. O Merentiel, por exemplo, jogou uns minutos, O já Ceviche tá já não descartado, entra. não Já tá entra. O tem gente Jorge que não entra. não entra. Tem jogador ali que não entra mais. O Jorge já perdeu a vaga pro Vanderlan. É. O menino lateral esquerdo. E que também quase não joga, assim, né? Mas se Entra alguém muito jogar, pouco. Ele vai ser jogou, o acho que uns Vanderlan. 3 jogos aí, Mas recente só. eu vejo Sempre entra que bem, hein? o Jorge, sim, ele já teve tempo de provar a capacidade dele e não provou. Agora o Merentiel, é isso? O Merentiel. Merentiel, ele... Ele tá- jogou ainda 2 no- jogos. tá- Um ele entrou no final, o outro ele foi titular. Ele não agradou ainda muito, tá eu em acho. processo de adaptação, né, gente? Pode Acho ser. que a gente tem que dar um crédito a ele. Mas o Jorge, realmente, Mas- hoje é, já é mas- terceiro reserva. Mas voltando ao assunto do vídeo, vocês acham que o Palmeiras, por exemplo, hoje tá 9 pontos do segundo, do Oito. brasileiro? 8. É 8, é verdade. Agora o segundo é o Fluminense. Agora, e vai É. pegar o segundo de novo próximo sábado. Sim. Estamos 8 pontos do segundo, 9 do Flamengo, que talvez seja o maior concorrente do Palmeiras. Vocês acham que isso Sim. o Palmeiras tá na minha concepção, tá disparado na frente. Vocês acham que o Palmeiras tá disparado em primeiro, graças à eliminação pro São Paulo? Na tua visão, sim. Então, Na minha visão, sim. Teve uma grande importância, cara. É inevitável dizer que não, né? Eu acho que ajudou e certamente no final da temporada o Abel ele vai lembrar disso. Inclusive, alguém perguntou na coletiva sobre isso, relembrando o ano passado também, quando o Abel disse no livro de que a de 2021 tinha sido benéfica. O Abel, ele meio que olhou assim e ele concordou até com o repórter. Eu senti que ele concordou com o repórter ali na coletiva. E ao final da temporada isso será lembrado, cara. Pode ter certeza que o Abel vai lembrar disso. E esse ano ele está focando mais no brasileiro. É o que ele quer ganhar, né, Que cara? É o que ele não quer ganhou. ganhar. Tudo bem, ele não ganhou nem a Supercopa do Brasil, nem o Mundial, mas ninguém ganhou também isso ainda, né? Eu acho que eu acho que ele vai focar mais no brasileiro, como você mesmo está dizendo. E se vier a Libertadores junto, tá tudo certo. E na opinião de vocês, já tá meio que numa contagem regressiva? Porque se pra todo mundo o campeonato tem mais 15 rodadas, pro Palmeiras pode ter 12. Tá quase entrando em contagem regressiva, hein? Sim. eu acho, eu até falei lá no pós-jogo que a gente fez, se vocês quiserem assistir lá, tá no, está no canal. Fizemos o pós-jogo de Palmeiras e Flamengo. Sempre temos pós-jogo. Sim, todo pós, em seguida. Terminou o jogo, dá 5 minutinhos, a gente já tá lá ao vivo. É isso. Comentando o jogo. Bacana. No pós-jogo do Flamengo, é o que eu falei, a gente enfrentou, é o que você falou, a gente enfrentou o segundo colocado, que era o Corinthians, ganhamos. Enfrentamos o segundo colocado, que era o Flamengo, conseguimos empatar. E quem tinha que tirar a diferença era o Flamengo, não o Palmeiras. Palmeiras, o empate, eu achei bom. Enfim, a gente não vai discutir o jogo, porque já Eu achei discutimos lá. excelente o empate, excelente. Se quiser ver a nossa opinião, vai ver lá. Mas eu achei bom o empate porque o Palmeiras seguiu com a mesma diferença do Flamengo. E agora quem tem que tirar essa diferença é o Fluminense. É o que eu falei. Eu acho que se o Palmeiras barrar o Fluminense, arrancar um empate, manter os 8 pontos... Vai manter 8 do Fluminense, mas se Sim. o Flamengo ganha, vira 6. Sim, mas... E aí? Virar 7. Vira 7, isso. Virar 7. Eu acho que ainda é uma vantagem muito larga, porque já foi o confronto direto, o Palmeiras já pegou o clássico contra o Corinthians, que é sempre difícil, já pegou o Fluminense, já pegou o Flamengo, já pegou os primeiros ali, então o Palmeiras até o final vai ter uma tabela mais fácil, né, porque já enfrentou os times mais difíceis. Eu acho que se segurar o Fluminense é contagem regressiva. Aí eu acho que só um desastre muito grande, assim, tipo, alguma crise interna, briga entre jogadores, igual aconteceu o São Paulo lá do Diniz, que brigou com o Tietê. 2020, né? Alguma briga ali interna, como acontece, em 2009 o Palmeiras teve briga no elenco. Dizem que não teve briga, que foram os 3 jogadores machucados ali que Mas combinou na derrocada. Mas teve a briga do Maurício lá, do né? Obina, né? Do Maurício Obina. Então, a não ser que não aconteça nada, assim, de espetacular, nada, assim, de outro mundo, ou o Tudo Abel leva a receba crer uma que não. proposta da seleção e vai, sei lá, não aconteça nada de diferente. Eu acho que se segurar o Fluminense é contagem regressiva. Pra você o Mas empate tá aí- bom, então. Tá ótimo. Mas aí é que tá. Pra mim não tem relação com a eliminação da Copa do Brasil, eu acho. Na Você minha acha opinião. que se não tivesse sido eliminado, estaria na mesma situação que tá agora?
Não dá pra saber, mas você acha que não alterou o percurso? Eu acho que talvez um ponto ali, dois pontos a menos de diferença, mas que pra mim ainda é uma vantagem larga, entendeu? Você tá, por exemplo, numa liderança a 6, 7 pontos do segundo, pra mim é uma vantagem ampla, eu acho. Não, não deixa de ser uma vantagem Eu concordo, eu acho que é uma vantagem muito boa, dá pra gente administrar legal pra chegar ao título. Então, Acredito que mas sim. então você acha que, na sua opinião, foi benéfico ou não foi benéfico? Tanto faz. Foi benéfico. Sem dúvida Foi nenhuma, benéfico. foi benéfico. Só uma coisa rápida, a gente não fez esse levantamento, mas vocês lembram de cabeça os jogos anteriores aos das quartas da Copa do Brasil? Das quartas da Copa do Brasil? Que seriam os jogos que o Palmeiras talvez pouparia. Que foi recente agora. Putz, Não, a gente mas- não fez esse Mas levantamento. eu tô fácil aqui, eu acho, viu? Deixa eu ver se eu... Vamos ver se eu consigo chegar lá aqui. Vou aproveitar, pedir para os nossos É. amigos do E-mail, Parlando manda de e-mail. Palmeiras, mandem o seu e-mail, contato@parlandodepalmeiras.com.br, @Parlando de Palmeiras, nosso Instagram. Então, você que quer nos ajudar, né, nos patrocinar, por favor, contato@parlandodepalmeiras.com.br. Muito obrigado. E Achou aí ou não? Então, Achou? eu acho que são esses jogos. Seria contra o Ceará no Castelão, que foi logo depois, a gente não poupou. Aí a gente tinha acabado de ser eliminado, né? Eu acho que foi isso. Não. Eu acho que foi isso. Mas as quartas não foi logo em seguida. Não foi logo. Então, aí demorou mais algumas. Mas eu acho que já foi contra o Ceará e depois Mas contra o Goiás. O segundo jogo das quartas foi na semana passada. Bom, Foi Palmeiras. Esse é Palmeiras e Corinthians, eu acho. Não é isso? pode. Palmeiras Palmeiras e e Corinthians. Corinthians e. Então, sim. o Palmeiras e Corinthians. E o Goiás tava ali na meiuca também. Palmeiras e Corinthians talvez entraria com reserva, eu acho que não. Né? Não entraria. Né? Não reserva, mas. Eu acho que entraria com tudo. Entraria sei. com tudo, Mas aí teria que ver que nível que os caras iam estar. Seria né? mais a questão do cansaço, Do cansaço, né? Eu acho. Até que limite, porque pra mim esse time tinha até sido esgotado fisicamente, cara. Pra mim já tinha acabado o gás. E eu tava preocupado com o futuro justamente por esse excesso de jogos. Então essa eliminação na Copa do Brasil eu acho que de repente pode ter reequilibrado os chakras. Não sei se vocês tiveram essa percepção em alguns jogos. No final de junho, ali julho no Brasileiro, com o time jogando demais toda quarta e domingo, ou terça e sábado, que seja, o time já tava... Cara, a bateria tava acabando. Eu tava sentindo isso. Concordo. Então precisava inteiramente. sair de alguma coisa. Que você vai sair do quê? Exatamente. De uma Libertadores? Não. Seria humanamente impossível. Do Brasileiro não tem como você sair, que é o pão de cada dia. exatamente. Da Copa do Brasil é a única coisa que dava pra sair. Bom, então vamos encerrando. Então, eu achei benéfico. Eu achei beneficaço. Salem? Eu achei que no ano passado foi mais. Esse ano, eu acho que pode ser ainda, mas até agora eu não vi impacto, assim, não. Eu acho que não mudou muito, assim. Eu acho que não. Ousadia e alegria. É isso aí. Eu agradeço o carinho da sua audiência, prometendo voltar a qualquer momento no seu YouTube. Tchau, tchau.